Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mari Zignago e é um prazer receber você aqui toda semana, poder nos conectar e alinhar nossa visão e ajustar, os nossos comportamentos que a gente precisa. Bem, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o ano de 2026. A primeira coisa que eu considero muito importante dizer é que previsão é diferente de revelação. Previsão é você observar o que está acontecendo e calcular o que está por vir. É como se você antecipasse o futuro, sabe? Analisando os fatos do presente. É uma intuição, uma adivinhação. Já a revelação é Deus trazendo luz a algo que estava oculto, invisível, e está tornando ali, visível diante daquilo que ele falou. É tornar conhecido e desvendar os mistérios. Eu coloquei aqui, que a gente hoje está num momento diferente. Eu coloquei até o computador, a Bíblia aqui do lado, uma mesa, e a gente vai estar falando de um modo até mesmo parecendo que a gente está em sala de aula, Porque a mestra aqui já estava com saudade disso. Então vamos lá. Eu separei aqui 3 versículos muito importantes para que possa dar embasamento no sentido de revelação, tá? O primeiro versículo que eu vou estar lendo aqui é 1 Coríntios 2:10, que diz assim: "Mas Deus revelou a nós pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus." Paulo estava aqui, dentro de um contexto diferente, mas a gente pode apropriar naquilo que eu estou falando em relação à revelação. Quando nós pensamos nessa questão de uma revelação aprofundada pelo Espírito, a gente sabe que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, o nosso espírito, ele é transformado e que passa a habitar dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. E à medida que ele vem habitar em nós, ele começa a nos convencer não somente do pecado, mas daquilo que a gente pratica. Ele também é o nosso conselheiro e, além disso, ele está ali fazendo essa função de ser o nosso guia, de ser aquele que nos ensina todas as coisas. E se Paulo está dizendo que ele perscruta, ou seja, analisa profundamente todas as coisas, o Espírito faz isso, é ele que passa para nós. Então, tudo aquilo que a gente tem de revelação da palavra de Deus, nada mais é do que o próprio Espírito nos ensinando, nos empregando, a estar dentro de um movimento de busca de profundidade e trazendo com isso uma revelação do Senhor. Se ele faz isso com as profundezas de Deus, ele também vai fazer de revelação em relação ao nosso próximo ano. Ele vai trazer um discernimento sobre a estação que nós estamos entrando. Você consegue compreender isso? Bom, o segundo versículo que eu destaquei aqui para a gente continuar nessa ótica e nessa explicação sobre a revelação de Deus é Deuteronômio 29:29, que diz assim: "As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e os nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei." Quando a gente vê isso, é claro, e é óbvio, estava dentro de um contexto, a gente precisa fazer uma hermenêutica, uma exegese bem aplicada a esse tema, mas a gente também pode trazer isso para o nosso dia, E quando a gente traz essa revelação, essa porção da palavra de Deus que está escrita em Deuteronômio para hoje, a gente começa a perceber que tudo aquilo que foi revelado a nós, enquanto filhos de Deus, nós devemos sim revelar a outras pessoas. Se o Senhor, ele começa, a revelar a nós por meio das tábuas da lei, por meio das leis, que foram descritas por Moisés, por que não nós, depois de uma revelação aprofundada na palavra de Deus, nós também não podemos externar e explicar, tudo aquilo que o Senhor tem a trazer para as nossas vidas dentro desse tempo. E por último, a gente tem Amós 3:7, que está na versão ARA, e eu gostei muito dessa versão que você consegue compreender o que eu estou querendo dizer para vocês. Que diz assim: "Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus profetas, aos seus servos, os seus profetas." Isso aqui é interessantíssimo, porque quando a gente começa a entender quem era Amós, Amós era um homem comum, era um homem da agricultura. Ele não tinha linhagem sacerdotal, ele era completamente
improvável para aquele tempo, mas o que acontece? Quando Deus está precisando de um profeta e tem um homem disponível, ele vai e toma aquele homem como profeta, mesmo que não seja o ofício dele. E aquele homem, Amós, ele era um homem temente ao Senhor. E aqueles que estavam no ofício de sacerdote, de profeta, eles não estavam fazendo aquilo que deveria fazer. Estava completamente corrompido. E aí Deus levanta um homem do meio da agricultura e toma ele como um enviado do Senhor. E aí esse peso dessa afirmação ela é muito maior, né? Porque esse homem, esse mesmo homem que estava lá antes, cuidando das suas coisas e começa a profetizar toda a palavra de Deus, começa a revelar tudo aquilo que o Senhor tem para aquele tempo, esse homem, ele sabe do que ele está falando. Ele diz assim, olha, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, a gente começa a entender aí, né? Eu acredito que você, depois dessa explicação, esteja compreendendo onde eu estou querendo chegar no quesito revelação de Deus. Então, diante dessa explicação, agora vamos à parte principal, a fim de que a gente possa compreender o que Deus tem revelado aos seus profetas, que são os homens e mulheres de Deus, para que a igreja, de fato, se posicione e esteja preparada, adquirindo ali uma maturidade, um enraizamento na palavra de Deus, uma profundidade na intimidade com o Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Crônicas 12:32. Eu separei aqui um texto na NVT, então eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Tá até aqui no meu computador. Que diz assim: da tribo de Issacar, 200 chefes com os seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Não estamos hoje precisando de homens e mulheres de Deus como os da tribo de Issacar? Pessoas que não vivem apenas reagindo aos acontecimentos, mas discernindo tempo e estações. Pessoas que conseguem ler esses movimentos espirituais, compreendendo os períodos de transição, reconhecendo, sabe, as mudanças e fazendo o povo caminhar de uma forma certa. Os filhos de Issacar não eram conhecidos pela força militar, pela grande visibilidade, mas pelo seu discernimento. Eles entendiam o tempo em que estavam vivendo e por isso conseguiam orientar todo o povo. Isso nos ensina que o discernimento, ele gera direção. Quando não entendemos o tempo, a gente anda confusa e a gente não consegue andar na clareza e na segurança. E com base nisso, há cerca de mais ou menos 3 anos, eu tenho buscado em Deus formas de aprofundar, de compreender tempos e estações. Não como quem tenta controlar o futuro, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas como alguém que tenta se alinhar a ele. Todo fim de ano, desde então, eu me coloco diante do Senhor pedindo uma direção no que orar, no que esperar, em como me posicionar, quais ajustes eu preciso ter para que eu consiga de fato ter um coração fixo em Jesus e discernindo o tempo. Compreender tempo e estações, portanto, não é uma coisa abstrata. Deus sempre utilizou linguagem, sinais e princípios para revelar os seus movimentos ao povo. Ele fala por meio da palavra, pelo Espírito, também fala através de estruturas que ele mesmo estabeleceu desde a criação. E foi nesse lugar de busca, de dependência de Deus, que o Senhor começou a me conduzir de uma forma muito prática. Uma das maneiras pelas quais ele tem me direcionado é me levar a observar o próximo ano a partir do último número, relacionando ao alfabeto hebraico. Eu vou explicar isso de uma forma mais simples para que você compreenda e já quero deixar bem claro que isso aqui não é numerologia, não é astrologia, feitiçaria ou qualquer ia no final de uma palavra, tá bom? Quando eu estava estudando na faculdade, eu tive uma aula de hebraico e aprendi que cada palavra do alfabeto hebraico possui também um valor numérico. Esses valores, quando observados dentro de um contexto bíblico, eles não revelam apenas palavras,
mas eles são carregados de significados que apontam para princípios espirituais. No início, eu confesso que causou um choque e uma estranheza. Parecia algo, sabe, místico demais. Mas à medida que eu fui aprofundando, estudando, sabe, com cuidado e pedindo muita orientação ao Espírito Santo, eu comecei a perceber uma profunda coerência bíblica e espiritual. Não como método de adivinhação, mas como uma ferramenta de discernimento para compreender mesmo os tempos, as estações e o mover de Deus. No ano passado, por exemplo, eu orei sobre 2025 e fui direcionada a mergulhar no número 5, que corresponde à letra R. Uma letra que tem sua forma, né, que se assemelha muito a uma casa e uma porta aberta. Eu vou colocar aqui uma imagem no vídeo para você entender melhor. Recebi de Deus, né, que seria um ano de muita movimentação, de muitas portas abertas, e que eu precisaria ter um nível espiritual, né, fora do comum para compreender como eu deveria andar e qual porta eu deveria entrar. E se eu compartilhar com você, nossa, foram tantas coisas que aconteceram esse ano. Nossa, só Jesus. Por exemplo, né, eu iniciei aqui o canal, eu voltei, né, a trabalhar com o Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá também, né, Maris Ignago. A gente abriu o nosso GC na nossa casa e em relação a projetos enquanto família, gente, foram muitos, de verdade. Além disso, eu compreendi que seria um ano profundo e de um esmagamento, sabe? Parece até um paradoxo, mas não é. É um refinamento. 2025, de fato, não foi para amadores, né? Foi difícil aí também? Enfim, chegamos ao final desse ano e lá fui eu novamente estudar sobre o número 6. No hebraico, o número 6 corresponde à letra Vav, que é uma letra extremamente interessante, porque sua principal função no texto bíblico é conectar. A Vav é usada como uma conjunção e no nosso idioma ela equivale ao E. Por exemplo, a lua e o sol iluminam. Sozinhos, a lua e o sol existem, mas é essa conjunção que os une em uma mesma ideia. A Vav, ela não cria elementos, ela liga, sabe? Ela estabelece uma relação, uma continuidade, entende? Espiritualmente, isso nos ensina algo profundo. O homem ele foi criado para viver em dependência e conexão. O problema surge quando o homem, representado pelo número 6, esquece a sua função de conexão e tenta ocupar o centro, vivendo de uma forma, sabe, autossuficiente, como se a fonte fosse ele mesmo. Por isso, quando olhamos para o número 6, vemos tanto o potencial, sabe, de conexão, quanto o risco de desconexão. É um número que nos lembra que fora de Deus o homem se torna incompleto. Mas quando ele está, o Senhor, ele torna-se um instrumento para que as coisas distintas sejam alinhadas e possam de fato cumprir o propósito divino. E diante desse entendimento, quando eu penso no ano de 2026, 3 palavras vêm fortemente ao meu coração e eu quero que você anote. A primeira é autossuficiência, vigilância e extraordinário. Bem, a primeira, que é a autossuficiência, quando a gente começa a analisar o número 6, a gente percebe que ele aponta para o homem, para a carnalidade, para o sucesso humano, para o egocentrismo. Eu sei que essas coisas que já estamos vivendo, né, isso está muito em alta. E quando a gente fala de igreja, gente, aí tem realmente muitos sistemas aí, né? Pastores que abusam de pessoas, que não agem com amor, lidam com ovelhas como se fossem, sabe, deles e não as de Cristo. E infelizmente isso tem normalizado. Em 2025 vemos muitos ministérios caindo. Grandes homens tidos como profetas, sabe? Grandes aos olhos humanos, eles estavam sendo desmascarados. Em 2026, infelizmente, a gente vai ver isso. E nós, como filhas de Deus, precisamos de um nível muito maior de fé, maturidade para saber lidar com isso, para que a nossa fé, o nosso devocional, a nossa caminhada não seja abalada. A frustração, ela tem seus limites e eles não podem ser ultrapassados.
Entenda isso como o limite que Deus vai estabelecer. Há um juízo e Ele é Deus. Sabe, o que deve ser feito e como deve ser feito só cabe a Ele, não a nós. A segunda palavra é a vigilância. Esse ponto se conecta com o primeiro, mas não se limita a ele. Ele nos leva a um chamado mais profundo, sabe? Não é sobre a gente vigiar as pessoas, mas é sobre ter uma vigilância espiritual. Em Jeremias 1, do 11 ao 12, diz assim: E a palavra veio a mim, Jeremias, que está vendo? E eu respondi: Estou vendo um ramo de amendoeira. Então o Senhor me disse: Viste bem, porque estou atento para que a minha palavra se cumpra. Aqui encontramos um jogo de palavras extremamente rico, sabe, no hebraico. Essa é a primeira visão que Jeremias recebe, registrada nas Escrituras, o que já nos mostra um peso espiritual desse momento. Deus pergunta ao profeta: o que você vê? E Jeremias responde: vejo um ramo de amendoeira. A palavra usada ali para amendoeira é shaquet, que carrega um sentido de algo que está prestes a despertar, algo que floresce antes de todas as árvores, sabe? A amendoeira, ela é conhecida por ser a primeira a florescer, mesmo no inverno, sinalizando que uma nova estação está chegando. Então o Senhor responde a Jeremias usando um verbo muito parecido, que é o choquete, que significa vigiar, estar atento, estar desperto. Então Deus está dizendo, em outras palavras, assim como a amendoeira desperta antes das outras, eu estou vigilante para cumprir a minha palavra. Isso vai muito além de um simples jogo de palavras. É uma revelação sobre o caráter de Deus. Deus não dorme, não se distrai, Ele não falha. O Senhor vela e zela e vigia continuamente para que tudo o que Ele falou se cumpra no tempo certo. E o que isso tem a ver conosco, Mari? Tudo. Tem tudo a ver. Se servimos a um Deus que vigia pela sua palavra, Ele também nos chama a viver um estado de vigilância. Não uma vigilância, sabe, ansiosa, baseada no medo, mas uma postura espiritual de atenção e de discernimento, minha irmã. É viver despertas para os sinais dos tempos, atentas ao que Deus está fazendo e ao que o mundo está tentando normalizar. Em tempos de transição e sacudir de estruturas, Deus requer de nós olhos bem abertos, um coração sensível e mulheres aprofundadas e enraizadas na palavra. Vigilância é permanecer firmada na palavra, sabe? Discernir o que vem dele e rejeitar aquilo que vai nos afastar da verdade. Enquanto Deus vigia para cumprir o que prometeu, nós devemos vigiar para que não possamos perder aquilo que Ele está construindo em nós. Por isso, Deus requer de nós um novo nível de devoção, de entrega, de ousadia, para anunciar Sua santa palavra e ter também um comprometimento com Ele. Não uma vida rasa, vazia, sabe? Mas uma vida dedicada em fazer a vontade de Deus, a viver em discernimento, em profundidade nisso daqui, ó, nas sagradas Escrituras. Jesus sacudirá estruturas, mas aqueles que estão firmados nele não serão destruídos. Eles permanecerão de pé e serão ainda mais fortalecidos para viver as grandes coisas que ele tem. A terceira palavra, mas não menos importante, é o extraordinário. Olha que interessante, nessa segunda eu participei de uma reunião das alunas da Escola de Mulheres da pastora Flávia Reis. Inclusive, recomendo muito para que vocês participem. É algo extremamente edificador e profundo. Ela trouxe algo que fechou completamente meu pensamento. Além de tudo que eu falei sobre cada letra ter um valor numérico, eu compreendi também que a soma de 26 está diretamente ligada ao tetagrama Yahvé. Uau! Você consegue dimensionar o quão profundo e extraordinário isso é? Estaremos vivendo um ano que aponta para o próprio nome de Deus. E se unirmos a função do Vav, que é a letra que faz conexão, o número 6 como o número do homem,
e o tetagrama, podemos perceber que o Senhor fará algo surpreendente. Ele nos envolverá numa conexão que apontará para um nível de revelação nunca visto e resultará na concretização de coisas grandes. Eu creio muito nisso. Aleluia, que coisa mais linda! Isso é uma coisa que só Jesus pode fazer. Você consegue se alegrar com isso, minha irmã? Há coisas grandes que o Senhor reservou para nos entregar. Precisamos nos posicionar como mulheres de Deus, começar a sacudir a nossa vida e ver o que precisa ser deixado para trás, o que precisa cair. Precisamos passar pela poda do Senhor, permitir sermos reconstruídas, sabe? Nos aprofundar na revelação e compreender que mesmo, sabe, em tempos de muito trabalho, é o Senhor que nos sustenta. E não nos deixa, sabe, fazer com as nossas próprias mãos, porque a força não está em nós, mas nele. Precisamos vigiar para não sermos vencidas pelas distrações, sabe? E viver de fato o extraordinário que Deus tem reservado para nós. Minha irmã, nunca será sobre adivinhação, mas sobre viver debaixo de uma santa revelação do Senhor. Não é sobre o que vemos, mas sobre o que Ele tem comunicado a todas nós. E você, já tinha ouvido falar sobre isso? Já busca revelação de Deus a respeito de como vai ser o próximo ano? Como você tem se dedicado a compreender diante do Senhor como será o seu novo tempo? E se você assistiu até aqui, já sabe o que esperar no próximo ano, não é verdade? Já começa a fazer o seu jejum, sua oração, a leitura da palavra. Eu tenho certeza que vai ser um ano incrível para nós. 2026 ficará marcado na história de nossas vidas e teremos a convicção de que foi o Senhor quem nos direcionou em todas as coisas. E se você não é inscrita nesse canal, se inscreve, curte, compartilha com suas amigas que precisam ouvir essas revelações de Deus para ela, tá bom? Um beijo, Feliz Natal e até a próxima semana.